O capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento, ele narra o Sermão da Montanha. A gente chama de Sermão da Montanha, a mensagem que Jesus Cristo pregou para aquela multidão logo após ele ter saído de Nazaré. Então o capítulo 5, 6 e 7 traz a mensagem do Evangelho, traz a mensagem do reino de Deus. Na verdade, traz uma proposta nova de algo que vai além daquilo que os judeus conheciam como a lei. Eles seguiam a lei de Moisés. A lei do Antigo Testamento era o parâmetro, era o referencial e era o norte que aquela geração tinha para obedecer a Deus, conhecer a Deus, se aproximar de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus ele usa o Sermão da Montanha, ele usa essa mensagem para mostrar uma nova proposta, para mostrar um novo caminho, para mostrar um caminho mais excelente, para mostrar ao povo que estava acostumado com a lei, que eles podiam ir além da lei, eles poderiam seguir a Deus, eles poderiam conhecer a Deus, um caminho mais leve, um caminho mais limpo, um caminho mais claro, um caminho mais abundante, para que eles pudessem encontrar o sentido, a felicidade e a beleza da vida e da relação com Deus. Então ele fala assim, a lei diz assim, olho por olho, dente por dente. Aí ele puxa a lei como sendo o caminho que eles conheciam, e aí ele propõe um novo caminho dizendo, eu porém vos digo. E aí ele começa a mostrar o caminho novo que ele estava querendo apontar para aquele povo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque no final do Sermão da Montanha, ele fala que existem dois caminhos, duas portas, dois tipos de profetas, dois tipos de fundamentos que as pessoas constroem a sua vida, a sua casa. Então no final do Sermão da Montanha, uma vez que ele mostrou os dois caminhos, o caminho que o povo já conhecia, que a tradição, que a religião, que a cerimonialismo, o ritualismo judaico apontava como caminho para se achegar a Deus, estava sendo colocado como uma coisa que estava passando, ia esclerosar, ia deixar de existir, porque ele estava apontando um novo caminho, que era o caminho dele mesmo. Lá em João 14, verso 6, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então no final do Sermão da Montanha, ele fala que existem dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. Nós que somos de outras nações, a Bíblia nos chama de gentios, nós achamos que o caminho, a porta larga, o caminho largo, é o mundanismo, é a permissividade, é a imoralidade, enfim, as coisas que a gente chama de mundanas. Mas essa não é a porta larga. Essa não é somente isso é a porta larga. A religião está incluído nisso. Os cerimonialismos estão incluídos nisto. Os ritos estão incluídos nisto, como sendo também um caminho de porta larga. Porque o verdadeiro caminho, o caminho estreito que leva à vida, foi proposta por Jesus. Então não existe um caminho intermediário, só existem dois caminhos. Ele fala aqui, entrai pela porta estreita, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Não é estranho ele falar entrai pela porta estreita? Ele usa o verbo no imperativo, nos convidando a entrar pela porta estreita, dando-nos a entender que nós nascemos na porta larga. Não importa se nós somos permissivos, se nós somos corrompidos, se nós somos alienados de Deus, ou se somos pessoas religiosas, assim como aqueles judeus. Se ele fala, entrai pelo novo caminho que eu estou mostrando para vocês, entrai pela porta estreita que eu estou mostrando para vocês, entrai por esse ensinamento que eu estou dando para vocês, é sinal que nós nascemos, nós estamos no caminho largo. Então, entrar pela porta estreita é deixar a religião, os ritos, as tradições, o mundanismo, o pecado e seguir o caminho de Jesus. Ele fala que existem dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Existem duas portas, a porta estreita
e a porta larga. Ele fala que existem dois tipos de profetas, o falso profeta e o profeta verdadeiro. Ele fala também que existem dois tipos de fundamentos onde a gente fixa a nossa vida, onde a gente constrói a nossa vida, que é um fundamento arenoso, instável, e existe o fundamento rochoso, sólido. Ele fala assim, as minhas palavras é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, sólida, concreta. Pode vir ventos, tempestades, a casa não vai cair porque está construída sobre a rocha. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, não existe três caminhos. Não existe um caminho intermediário, não existe um muro onde você possa ficar e não ficar nem na porta estreita e nem na porta larga. Um muro de neutralidade, uma zona que não tenha guerra. Jesus não aponta nem uma zona intermediária, uma zona neutra, e Jesus não aponta nenhuma terceira opção. E tudo na vida é assim. Existe céu, existe inferno, existe luz, existe trevas, enfim, apenas duas opções nós temos. Por isso eu quero encerrar dizendo e falando o que Jesus disse, entrai pela porta estreita. Essa porta estreita são os ensinamentos de Jesus, é o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, é o conhecimento do novo mandamento, da nova aliança. Quando você entra por esse caminho, que não é o caminho da religião. Não estou falando de religião e nem de mudar de igreja ou mudar de religião. É a maneira, o método que você começa a trilhar e a construir a sua vida. Jesus Cristo fala, entre pela porta. E lá no livro de João ele diz assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará alimento, encontrará pastagens, colocando ali a simbologia do pastor e as suas ovelhas. Nós somos ovelhas de Jesus, nós somos pessoas que entraram pela porta estreita e que estão seguindo pelo caminho estreito, porque esse caminho que é Jesus Cristo nos conduz à vida eterna. Que Deus abençoe você e eu espero que você entre também por este caminho. Deus te abençoe.